Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 7, Capítulo 796. Um dos motivos pelos quais a Batalha de Maré transcorreu sem problemas foi o Slowking. Não era um Pokémon de classe Rei, mas sim um Pokémon de classe Imperador. Algo assim ainda não havia acontecido neste mundo, mas um Pokémon de classe Imperador tem muitas vantagens. Axel ainda não havia descoberto todas as vantagens do Pokémon de classe Imperador, mas uma delas era sua habilidade Monarca. A habilidade espalhava uma aura gélida perto do Slowking, e os Pokémon de nível inferior sentiam-se submissos a ele. Os Pokémon de nível Rei estavam ocupados lidando com outros Pokémon de nível Rei. Então a maioria dos Pokémon de nível Pseudo-Rei e Pokémon de nível Elemental estavam sentindo a supressão, da qual a equipe se aproveitou ao máximo. Mas isso não terminou aí. O segundo estágio de Monarca foi ainda mais poderoso, onde os Pokémon da linha Slowking, como Slowbro, Slowking e Slowpoke, sentiram que teriam que seguir as ordens de Slowking, e havia cerca de 1000 Slowbros e Slowkings na Batalha de Maré. Então todos seguiram as ordens do Slowking para lutar contra seus próprios amigos. 1000 Pokémon se voltando contra seus amigos poderiam não ser tão impressionantes quando 100.000 deles estavam atacando, mas isso criou um espetáculo e tanto, onde os Pokémon adversários não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, isso lhes deu bastante tempo para lidar com esses Pokémons. Alakazam contra Glalie. Axel olhou para a página de status de Glalie. Nome do Pokémon, Glalie. Rank do Pokémon, Rei, nível 2. Habilidade, Corpo de Gelo 100%. Habilidade oculta, Mau Humor 100%. Potencial, Roxo. Saúde, 9.000. Ataque B mais Agilidade, B mais. Defesa, B mais Ataque Especial, B mais. Defesa Especial, A. Este Pokémon não era tão poderoso ou especial quanto Valen. Não possuía nenhum movimento novo, exceto a armadura de gelo e o mundo de gelo. Mundo de gelo era algo que Valen também conhecia. Isso poderia confirmar que ambos se conheciam. Quando Alakazam teletransportou Glalie para o outro lado, ele não percebeu o que havia acontecido por alguns segundos. Então, imediatamente usou o movimento Armadura de Gelo. É preciso dizer que Glalie realmente dominou o movimento Armadura de Gelo a um nível altíssimo. Quando Alakazam o teletransportou pela primeira vez, ele usou uma lança de fogo em Glalie, que foi bloqueada com muita facilidade. Depois disso, Alakazam usou o movimento Lança-Chamas. Um campo de fogo cercou a área, aumentando a temperatura e o poder dos movimentos do tipo fogo. Então, Alakazam criou raios de fogo e disparou contra Glalie. Glalie também já havia usado o movimento Granizo nessa época e, em seguida, usou o raio de gelo para contra-atacar. O poder do Lança-Chamas era obviamente muito alto e venceu o confronto, indo em direção a Glalie. Glalie usou o movimento Tela de Luz para diminuir ainda mais o poder do Lança-Chamas. E o feixe de chamas resultante era algo que Glalie podia bloquear com a armadura de gelo. Assim como Valen, Glalie estava totalmente focado na defesa. Usou uma lança de gelo, com força total em Alakazam, da qual Alakazam se esquivou facilmente teletransportando-se para trás e contra-atacando com Psíquico. Foi um poderoso movimento telecinético que lançou Glalie para o outro lado, e então ele se teletransportou para perto de Glalie com um soco trovejante. Bang! Foi um movimento poderoso, mas Glalie o encarou como um campeão. Alakazam estava perto de Glalie e usou o movimento Raio de Gelo diretamente em seu rosto. Alakazam decidiu se esquivar, mas não conseguiu se teletransportar e seus ombros e mãos estavam congelados. Glalie aproveitou ao máximo e usou a lança de gelo mais uma vez. Desta vez, o movimento acertou e Alakazam ficou ferido. Parecia que Glalie não era bom apenas na defesa, mas também no ataque ofensivo, pois o movimento era muito eficiente. Glalie sabia que Alakazam também podia usar o movimento teletransporte mesmo estando parcialmente congelado, então optou por usar o Nevasca em seguida. Este era um movimento em área de efeito e era bastante difundido. Devido ao granizo, o poder do Nevasca tornou-se poderoso para esquivar. Era de se esperar que Alakazam surtasse agora ou pelo menos se concentrasse na luta que estava acontecendo. Mas ele não estava fazendo nada disso. Na verdade, estava se concentrando em um único problema que vinha enfrentando durante seu treinamento. Depois de lutar contra Glalie por alguns movimentos, Alakazam percebeu que esse Glalie era bem fraco e não teria problemas em enfrentá-lo. Com sua alta capacidade de computação, ele poderia realmente lutar com Glalie e também tinha muito poder cerebral para se concentrar no problema. Então, quando Glalie usou o movimento Nevasca, utilizou alguns movimentos que poderiam se defender do ataque. Primeiro, usou o movimento Tela de Luz para bloquear o dano. Depois usou Manipulação Elemental para criar escudos de fogo concentrado, e esses escudos que cobriam todo o seu corpo começaram a girar em torno de si mesmos. A Nevasca não tinha como atacar Alakazam. Alakazam então usou o poder de Manipulação Elemental novamente para criar lanças feitas de fogo sólido e então atacar Glalie. A batalha continuou por um bom tempo. Glalie estava lidando com Alakazam com sua forte defesa. Ele também foi ferido por um ataque poderoso de Alakazam, mas Alakazam também estava esgotando sua resistência. Ambos estavam no nível 2 de Rei, então ambos estavam começando a ficar exaustos. Mas mesmo depois de lutar por mais de 10 minutos, Alakazam não estava totalmente concentrado na batalha e isso começou a irritar Glalie muito. Ele percebeu que Alakazam não estava levando isso a sério e não gostou nem um pouco disso. Mas não expressou sua opinião, preferindo respondê-la com suas próprias ações. Então viu Charizard voando alto no céu e usando seu poderoso lança-chamas em outros Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Ele temia lutar contra Charizard. Aqueles lança-chamas eram muito mais poderosos e devastadores que o lança-chamas de Alakazam. Ei, se aquele Charizard está lutando contra aqueles Pokémon fracos, então onde diabos está Valen?
Pensou e então olhou ao redor. Pela primeira vez nesta batalha, ele decidiu olhar ao redor para ver o que estava acontecendo e ficou horrorizado ao ver que Valen já havia morrido. Que diabos tinha acontecido? Valen era o mais velho, o mestre que lhe ensinara os costumes do tipo gelo. Como pôde simplesmente morrer? O medo começou a invadir seu coração e então ele se encheu de raiva. Raiva por não poder fazer nada, mesmo com a morte do seu superior. Ele sabia que não conseguiria vencer aquele Charizard, e quem sabia o quão poderoso aquele Alakazam realmente era. Ele fechou os olhos para se concentrar e então disse, Mundo de Gelo. Alakazam conhecia o problema de entender a direção e dominá-la. Sabia o que precisava fazer para alcançar o posto de pseudo-campeão. Queria se concentrar em telecinese e na direção espacial do elemento psíquico. Seu conhecimento sobre a direção espacial era limitado, pois estava apenas começando a aprender sobre ela. Então decidiu se concentrar em telecinese. Havia muitos ramos da telecinese e Alakazam se concentrava em psicocinese, que lida com a manipulação de energias. Mas como ele poderia manipular os vários tipos de energia se nem sequer conseguia compreendê-los? Mal conseguia entender o tipo psíquico e agora tinha que entender outros 17 tipos de energia? Isso era quase impossível. Tinha um cérebro sobre-humano que conseguia calcular muitas coisas. Então, agora estava se concentrando nessa questão. De repente, sentiu um frio extremo por algum motivo e tentou concentrar toda a sua atenção na batalha. Descobriu que tudo ao seu redor havia se transformado em gelo e neve, e que havia apenas Glalie ao seu lado. Então você finalmente decidiu se concentrar na nossa batalha. Deixe-me dizer uma coisa, este será o último erro que você cometerá, disse Glalie, cheia de raiva. Alakazam percebeu que se tratava de um movimento de domínio, e esse movimento de domínio era muito poderoso. Alakazam não conseguia ver ninguém, apenas o gelo e a neve ao redor. Seu cérebro sobre-humano começou a analisá-lo e percebeu que esse movimento pré-domínio não estava apenas cheio de energia do tipo gelo, mas Glalie também havia usado algum tipo de ilusão nesse movimento pré-domínio, o que fazia parecer que só eles estavam ali. Embora o movimento pré-domínio fosse poderoso, Glalie ainda não estava à altura do nível de Alakazam. Mas Alakazam também sabia que estava ficando arriscado e queria terminar a batalha o mais rápido possível. Ele usou diretamente seu próprio movimento pré-domínio para combater esse movimento. Ambos os movimentos se chocaram e então ele usou o lança-chamas em direção a Glalie. O poder dos movimentos do tipo gelo também era muito alto neste domínio, então o poder de Glalie, lança de gelo, também era muito alto. Ambos os movimentos se chocaram e então Alakazam decidiu usar todo o poder da telecinese maior. Ele usou um breve teletransporte e, em seguida, a telecinese maior para criar um vácuo perto de Glalie, bloqueando todo o ar e impedindo de respirar. Alakazam então usou manipulação elemental para criar lanças de fogo novamente e então atacou Glalie. A batalha continuou por 3 a 4 minutos e, nesse momento, Alakazam estava realmente perdendo a batalha. O movimento pré-domínio de Glalie era tão poderoso quanto, mas Alakazam ainda não havia usado seus movimentos mais poderosos. Então, de repente... Consegui! Gritou Alakazam e então algo estranho aconteceu. Alakazam começou a brilhar com uma luz rosada. Na verdade, estava subindo para o nível 3 de rei. Glalie simplesmente não conseguia acreditar no que via. Quanta má sorte um Pokémon poderia ter em um único dia. Primeiro, seu sênior morreu. Depois, ele enfrentou um Pokémon que não estava totalmente focado na batalha, mas ainda assim não estava perdendo, e quando estava prestes a vencer, este Pokémon decidiu subir de nível. Por um segundo, sentiu que deveria atacar este Pokémon durante tal fase. Foi confirmado que se este Pokémon subisse de nível, ele morreria ali. Ele planejava avançar, mas de repente não conseguia se mover com facilidade e sentiu uma sensação ainda mais profunda de medo. Esse medo vinha de sua alma. Ele sabia que se quebrasse a lei de atacar o Pokémon enquanto subia de nível, sua morte seria ainda mais horrível do que uma morte normal. Sendo um Pokémon de nível rei com tantos anos de experiência, ele confiava totalmente em seu instinto. Se eu for morrer aqui, morrerei com estilo, disse Glalie, e então começou a se preparar para a batalha. Desativou seu movimento pré-domínio, pois estava consumindo muita energia, e esperou que Alakazam subisse de nível para Pokémon de nível rei de nível 3. Esperou por 7 minutos inteiros e finalmente Alakazam subiu para o nível 3 de rei. Glalie usou diretamente uma poderosa nevasca, e não permitiu que Alakazam sequer percebesse o que estava acontecendo. Mas ele havia subestimado Alakazam. Usou diretamente o teletransporte para se teletransportar para muito longe e então começou a acumular e sentir todas as mudanças que haviam ocorrido em seu corpo. Quando o efeito da nevasca passou, a nuvem escura começou a se formar e então começou a chover forte. Trovões começaram a estalar com sons enormes no céu. E então, de repente, Glalie sentiu que a chuva tinha diminuído ou até mesmo parado. Alguns trovões e relâmpagos começaram a cair e depois se misturaram com gotas de chuva. As gotas mudaram de cor, de azul para rosa, e depois as duas cores se fundiram. Então todos eles começaram a cair sobre Glalie com fortes explosões. Capítulo 797. A explosão foi tão alta que silenciou até mesmo o campo de batalha inteiro. Todos os Pokémon que participaram da Batalha de Maré estavam olhando para a explosão. Os Pokémon perto da explosão viraram cinzas. Este pode ser o movimento mais poderoso de Alakazam, criado logo após subir para o nível 3. Quando a explosão se acalmou, Axel não conseguia mais ver os restos de Glalie. Parecia que ela também havia se transformado em cinzas. Mas ele não se importava com isso naquele momento. O que lhe importava era terminar aquela batalha o mais rápido possível. Quando Valen morreu, a batalha já estava ao seu alcance. Com a morte de Glalie e Milotic, o poder combinado dos Pokémon selvagens havia diminuído bastante, e era apenas uma questão de tempo até que a batalha terminasse.
A Batalha da Maré continuou por mais 5 horas e já era tarde da noite quando a batalha terminou. Axel queria saber os relatos da batalha e ficou feliz em saber que ninguém havia morrido até então. Esta foi uma grande conquista para Axel e sua equipe. Alguns ficaram gravemente feridos, mas a equipe de teletransporte fez um trabalho perfeito. Axel estava em uma reunião com todos os seus comandantes. Ele estava com uma cara feliz naquele momento, porque estava realmente feliz com o resultado. É claro que a Batalha da Maré não havia terminado e eles ainda precisavam lidar com um bando de Pokémon de nível 13 e Rank Rei, mas a Batalha da Maré estava chegando ao fim. Todos vocês fizeram um trabalho espetacular. Enfrentamos muitos Pokémon de nível 2 e 3 de nível Rei e até agora, não sofremos nenhuma perda. Hector, você pode me dar os detalhes sobre os Pokémon de nível 3 de nível Rei restantes que teremos que enfrentar? Sim, senhor. Agora só temos que lidar com 2 Pokémon de nível 2 de nível Rei e 3 Pokémon de nível 3 de nível Rei. Entre eles há 3 Ampharos, dos quais 2 são de nível 2 de nível Rei e 1 é de nível 3 de nível Rei. E ainda não conseguimos descobrir nada sobre aqueles 2 misteriosos Pokémon de nível 3 e nível Rei, respondeu Hector. O que eu não entendo é como ainda não conseguimos identificar esses 2 Pokémon de nível 3 de Rank Rei. O dispositivo está claramente dizendo que restam 3 Pokémon de nível 3 de Rank Rei, mas não conseguimos nem encontrar sua espécie. Por quê? Senhor, a máquina só nos dá os detalhes da aura de um Pokémon e podemos dizer que há mais 2 Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Mas, para saber sobre a espécie do Pokémon, usamos um tipo diferente de câmera. O dispositivo ainda não conseguiu captar os detalhes desses Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Mas por quê? Quer dizer, estamos brigando há cerca de um mês. Se conseguimos descobrir os detalhes de um Pokémon se os Pokémons apareceram, então esses 2 Pokémons devem ter aparecido pelo menos uma vez por mês. Certo? Não, senhor, tenho 100% de certeza de que aqueles 2 Pokémon estão de alguma forma em algum lugar profundo onde não podemos escaneá-los. Então, você quer dizer que eles estão basicamente hibernando? Essa parece ser a única opção, disse Hector. Ok, me dê os detalhes de todos os Pokémon que podem hibernar o mais rápido possível, disse Axel. Eu vou fazer isso. A reunião continuou por mais 20 minutos, onde eles discutiram os ferimentos que os membros enfrentaram e como alguns deles não seriam capazes de participar dessa batalha. Axel não se importava com eles porque a maré basicamente iria acabar logo. Ele ordenou aos comandantes que tratassem bem os feridos e não se preocupassem com as despesas. Era o mínimo que podia fazer por eles. Snorlax, Pilosvine, Beartic, Valen, Slaking, Empoleon, Abomasnow, Linone, Ursaring. Esses eram os Pokémon famosos por hibernar. Todos eles eram muito mortais e poderosos. O problema com esses Pokémon era que a maioria era do tipo gelo, mas também havia alguns de tipos diferentes. Por exemplo, Snorlax era um Pokémon do tipo normal. Então, ele começou a deletar alguns dos Pokémon que não acreditava serem os suspeitos. O primeiro foi Beartic. Mesmo durante as batalhas de maré, Axel nunca tinha visto um Beartic, então suas chances eram bem baixas. Outros eram Slaking, Empoleon, Valen e Ursaring. Esses Pokémon também não haviam aparecido nas batalhas de maré. A equipe fez uma varredura nos Pokémon selvagens e não encontrou um único Pokémon dessas espécies. E o motivo pelo qual Axel riscou Valen foi porque ele tinha acabado de lutar com eles hoje. Se houvesse um Valen de nível 3 com nível Rei, ele o teria atacado ontem no mesmo horário. Assim como Ampharos não atacou ontem porque sabia que eles atacariam ao mesmo tempo. Restavam Snorlax, Pilosvine, Abomasnow e Linone. Axel também não tinha visto um Snorlax nesta batalha, mas Snorlax nunca viveu em grupos. Portanto, havia uma pequena possibilidade de que Snorlax fosse o escolhido. No dia seguinte, Axel estava dormindo quando ouviu uma batida forte na porta. Ele acordou e abriu a porta, encontrando o mesmo soldado que viera no dia anterior para informá-lo sobre a batalha. O soldado também estava em pânico hoje. O que aconteceu desta vez? Desta vez, mesmo em pânico, o soldado se acalmou para dar o relatório. Senhor, o resto daqueles Pokémon de nível Rei atacaram com seu time. Ok, estarei pronto. Você notificou os outros comandantes também? Sim, todos eles estão vindo em direção ao palco da batalha. Axel olhou para as horas e eram apenas 5 da manhã. Esses Pokémon atacaram muito cedo e só no dia seguinte. Axel não estava se sentindo bem com isso. Naquele momento ele não podia usar Charizard na luta, o que era uma grande desvantagem para ele. Lutar contra 3 Pokémon de nível 13 e Rank Rei não era brincadeira. Pá, pá, pá. Um barulho alto veio da caverna. Um som enorme de passos pôde ser ouvido e o chão começou a tremer a cada passo daquele ser. Lentamente, quem chamou pôde ver a forma daquele ser e engoliu em seco para se acalmar. O ser que saiu da caverna era enorme. Deu um grande bocejo e então disse: "Por que você me chamou? Você vai se entregar como comida? Quem quer morrer aqui?" Pensou o ser assustado e disse: "Não, eu vim aqui para pedir sua ajuda. Você sabe que estamos lutando contra os humanos. Queremos aquela relíquia de Articuno. Até agora perdemos e estamos muito fracos. A maioria dos nossos amigos de nível real morreu e eu vim aqui em nome do meu senhor para pedir sua ajuda", disse aquele ser. "E por que eu deveria te ajudar? Eu não preciso daquela relíquia de Articuno. Por que arriscaria minha vida pela sua ganância? Porque você é forte e pode nos ajudar. Você também deve um favor ao meu senhor. Posso dever um favor ao seu senhor, mas isso não significa que vou sacrificar minha vida por ele. Você disse que os humanos estão vencendo e que muitos Pokémon de nível Rei do seu lado estão mortos. Isso significa que o lado humano é muito forte e mesmo que eu ajude vocês, há pouquíssimas chances de vencermos. Mesmo que vençamos, há pouquíssimas chances de eu sobreviver. Então, por que eu deveria te ajudar? Se você veio aqui só para pedir ajuda, sem dar nada em troca, então você desperdiçou meu tempo de sono, e sabe o que eu faço com aqueles que perturbam meu sono."
O ser assustado levou um tempo para se acalmar e então disse: Meu senhor me disse que você tem a capacidade de fugir da batalha se estiver em perigo. Meu senhor disse que se chegar o momento em que sua vida estiver em perigo, ele fará de tudo para salvá-la. E se vencermos, então meu senhor diz que lhe dará o que você deseja dele. E se eu perder? Se perdermos, não posso arriscar minha vida pela sua ganância. Eu já disse isso. Diga ao seu senhor que vou precisar daquele item agora mesmo, e que ele teve que jurar por Arceus e Xerneas que faria de tudo para salvar minha vida se ela estivesse em perigo. Só então eu concordarei. Agora vá e conte ao seu senhor o que eu disse. Só volte se ele concordar. Preciso dormir, disse o ser enorme e voltou para a caverna. O ser assustado cerrou os dentes com raiva, mas não pôde fazer nada, pois este era o segundo Pokémon mais forte da floresta e nem mesmo seu senhor conseguiu vencer este ser. Então, ele retornou ao seu senhor para contar sua história. Axel foi para o campo de batalha e seu humor imediatamente piorou, porque ele viu que alguns soldados haviam morrido em apenas 10 minutos de batalha. Eles não conseguiram nem manter a batalha por 10 minutos. É preciso saber que havia diversas armadilhas que foram colocadas e essas armadilhas eram altamente eficazes e podiam prender milhares de Pokémons por algum tempo. Ele agradeceu a Arceus por os soldados que haviam acabado de morrer não serem de sua equipe. Embora seja errado pensar em tal coisa, já que ele era o líder de todos eles, ele agora estava emocionalmente envolvido com os membros de sua equipe. Ele então olhou para os Pokémon que tinham vindo lutar hoje. O número de Pokémon que vieram hoje era bem menor do que ontem. Não eram centenas de milhares. Quase não havia Pokémon do tipo gelo hoje. Os Pokémon que cobriam o campo de batalha eram em sua maioria do tipo elétrico. Todos eles estavam sob aqueles 3 anfaros. Uma das coisas que o surpreendeu foi que em vez de 3 Pokémon de nível 3 e Rank Rei, havia apenas 2. Um era Ampharos, e quando ele viu o outro, soube o motivo daquelas mortes. Ele estava rezando para não lutar com esse Pokémon porque seria difícil vencê-lo, mas parecia que ele estava tendo um dia de muito azar hoje. Ele não só havia perdido alguns soldados como também teria que enfrentar esse Pokémon hoje. Ele percebeu que todos os comandantes já haviam chegado e estavam apenas esperando as ordens de Axel. Suspiro, vamos começar. Capítulo 798. O Pokémon tinha mais de 2,4 metros de altura. Era um enorme Pokémon mamífero bípede, azul esverdeado escuro, com rosto, barriga e pés de cor creme. Seu corpo era composto principalmente pela barriga, já que seus membros eram relativamente pequenos. Sua cabeça era grande, com orelhas pequenas e pontudas, e 2 dentes pontiagudos saindo da mandíbula inferior. Tinha pés redondos, ambos com 3 garras e uma almofada circular marrom, e braços curtos com 5 garras em cada mão. Este era Snorlax. Normalmente, os Snorlax tinham apenas cerca de 1,80 metros de altura, mas essa monstruosidade tinha mais de 2,40 metros. Um corpo maior significava que era especial e muito poderoso em comparação com seus equivalentes normais. Tomemos como exemplo o Beedrill de Axel. Normalmente o Beedrill era uma espécie não considerada forte, mas o Beedrill de Axel era muito grande, e não só era grande, como também muito poderoso e defensivo. Aqueles 3 Ampharos estavam atacando ao mesmo tempo, e Snorlax também não era alguém para ser subestimado. Então ele teve que fazer uma escolha. Em qual Pokémon ele deveria se concentrar agora? Ele primeiro olhou a página de status do Snorlax. Nome do Pokémon, Snorlax. Apelido do Pokémon, Grader. Rank do Pokémon, Rei, nível 3. Habilidade, gordura espessa, 100%. Habilidade oculta, gula, 100%. Potencial, marrom. Saúde, 20000200000. Ataque, SS agilidade, C. Defesa, S mais ataque especial, A++. Defesa especial, A++. Droga, eu também deveria ter um Munchlax, disse Axel para si mesmo. Mas, depois de pensar por alguns segundos, imediatamente voltou atrás. Treinar e abrigar um Snorlax não era brincadeira. Quando ele sobe de nível e melhora, sua fome e sua capacidade de comer também aumentam. Um Snorlax normal já seria muito difícil de criar para uma família rica. Então, um Snorlax de nível rei era algo que poucas pessoas ousavam imaginar. Além disso, muito poucos Snorlax alcançariam o estágio de nível rei porque precisariam de muitos nutrientes para subir de rank. A princípio, Axel pensou em usar Krishna e seu pseudo-campeão Blastoise para lidar com Snorlax enquanto ele lidava com os 3 Ampharos. Mas agora ele cancelou o plano imediatamente. Ele nunca havia lutado pessoalmente com o Snorlax até então, mas ouvirá muitas histórias sobre um poderoso Snorlax de nível rei. Um Snorlax de nível rei de nível 3 pode ser mais poderoso do que um Pokémon de nível pseudo-campeão comum, e esse Pokémon era algo que o pseudo-campeão Blastoise não conseguia lidar. Em primeiro lugar, o Blastoise de Krishna era um Pokémon defensivo que se concentrava em um ataque especial com alguns bons movimentos físicos. Uma batalha defensiva contra Snorlax era estúpida, porque essa batalha nunca terminaria e Snorlax se recuperava de tempos em tempos, resultando na derrota de Blastoise. Mesmo que Snorlax optasse pelo modo de ataque, a batalha terminaria muito rápido. Somente Pokémon velozes e voadores seriam ideais para lidar com Snorlax. Vários cálculos lhe vieram à mente e, finalmente, ele decidiu como lidar com aquela criatura. Beedrill e Magnus. Vocês lidarão com Ampharos, nível 3 de Rank Rei. Mamosvine, Flap e Cetelix. Vocês lidarão com aqueles 2 Pokémon de nível 2 de Rank Rei. Outros comandantes também ajudarão a lidar com aqueles Pokémon de nível 2 de Rank Rei. Lembrem-se de separar esses 3 e lidar com cada um deles separadamente. Se todos eles estiverem no mesmo lugar e atacando ao mesmo tempo, então não venceremos esta batalha. Ele não teve tempo de procurar as descrições dos movimentos dos 3 Ampharos em detalhes, mas apenas olhando os nomes dos novos movimentos. Ele pôde determinar que se 3 deles lutassem juntos, eles produziriam um efeito de sinergia que poderia se tornar muito mortal.
Finalmente, Krishna, use seu Blastoise e eu usarei meu Nidoking, Shedinja, Alakazam e Venusaur para lidar com esse Snorlax. Krishna, deixe seu Blastoise ser o tanque desta batalha e diga a ele para se manter ocupado por alguns segundos, disse Axel imediatamente. Axel decidiu não correr riscos e usou a maioria desses Pokémon poderosos na luta. Venusaur era claramente o suporte, enquanto Shedinja, Nidoking e Alakazam atacariam esse Pokémon. Axel precisava de algum tempo para ver sua página de status em detalhes, para que ele pudesse fazer um plano para lidar com esse Pokémon. A maioria dos seus movimentos eram os que um Snorlax normal conheceria, mas o problema era que a maioria desses movimentos se complementavam, como descansar, bater na barriga e conversar dormindo, ou acumular, engolir e cuspir. Ele também conhecia movimentos como gritar que reduziam a defesa do inimigo, o que poderia ser muito mortal, já que era um atacante físico. Ele também conhecia golpes como terremoto lança-chamas e hiperraio para lhe dar espaço para respirar caso precisasse. Golpes como substituto eram perfeitos para ele, e ele tinha uma quantidade enorme de vida e resistência. No entanto, o mais frustrante sobre esse Pokémon era que ele conhecia 5 novos golpes, e um deles era um golpe passivo que estava no estágio 2. Axel começou a olhar a descrição dos movimentos deste Pokémon, temendo que os novos movimentos não fossem tão poderosos e estivessem quebrados. Aparar. O usuário tem uma chance maior de aparar e bloquear um ataque físico, sofrendo apenas 50% do dano. Varredura de vida. Se o usuário conseguir segurar o Pokémon em seus braços e apertá-lo, ele pode sugar a saúde e a vida do Pokémon lentamente. Mega teleporte. Durante o tempo difícil, o usuário pode usar este movimento para se teletransportar a 100 km de distância do campo de batalha. O movimento leva alguns segundos para ser ativado e só pode ser usado uma vez a cada 4 dias. Modo Berserk. Neste modo, a energia do tipo normal é espalhada por um raio de 30 metros. A taxa de recuperação de saúde e resistência do usuário aumentará. O poder de seus movimentos físicos atingirá um novo patamar e ele poderá manipular todos os tipos de energia com mais facilidade e fluência. Axel parou após ler a descrição deste movimento pré-domínio. Todos os seus movimentos podem não ser tão poderosos, mas eram muito práticos e melhoravam muito o poder de batalha de Snorlax. O modo Berserk estava muito quebrado. Primeiro, o movimento aumentaria o poder do ataque físico, e o que chocou Axel foi que Snorlax manipulava facilmente outro tipo de energia. Isso não significava que movimentos como soco de trovão, soco de fogo e soco de gelo seriam ainda mais poderosos? Por fim, ele olhou para a descrição do movimento passivo. A princípio, Axel achou que o movimento aparar não era tão especial. Ele só defendia contra golpes físicos e não contra golpes especiais. Mas agora, com o segundo estágio de manipulação corporal, a eficácia do aparar aumentou. Axel chegou à conclusão de que movimentos físicos contra esse Snorlax eram inúteis. Blastoise estava lidando com Snorlax, e Snorlax estava de fato vencendo a batalha. É importante ressaltar que Blastoise era um Pokémon de nível pseudo-campeão, enquanto Snorlax era apenas um Pokémon de nível rei nível 3. Quão quebrado esse Pokémon poderia ser? No início, Axel ficou com medo desse Snorlax, mas depois de fazer um plano rápido sobre como lidar com esse Pokémon, ele começou a ficar animado. Esta poderia ter sido a primeira batalha, depois de muito tempo, em que ele não tinha certeza de vencer. Por uma razão estranha, Axel estava animado com a luta. Justo quando o Snorlax estava pronto para desferir outro soco trovejante em Blastoise, o chão sob Snorlax tremeu e ele caiu no chão. Em seguida, Nidoking usou o movimento Onda de Lama dentro do buraco que havia criado e o cobriu com pedras e areia. Isso poderia ser feito facilmente, já que era um Pokémon do tipo terrestre, e então usou o movimento Terremoto logo acima dele. Bang! Este foi um poderoso terremoto com o bom domínio de Nidoking. Nidoking saltou novamente e usou o movimento Terremoto novamente com força total. Isso só foi possível porque ele tinha bom domínio do movimento. Até mesmo um Snorlax poderoso seria afetado por este movimento. Axel não sabia se Snorlax estava envenenado ou não, mas seria muito raro não estar envenenado, pois ele estava dentro de um subterrâneo cheio de um líquido roxo chamado Onda de Lodo. Meg, use seu substituto e também Construto de Areia. Além disso, se o Snorlax estiver envenenado, use imediatamente o movimento Dispersão de Veneno e depois o movimento Descanso para recuperar sua vida também. Essa era uma boa estratégia. Snorlax poderia não cair nessa de novo, mas isso já havia causado algum dano a ele. E se ele fosse envenenado e pudesse ser envenenado durante a batalha seria muito mais fácil, pois Nidoking conhecia o movimento Manipulação de Veneno para causar o máximo de dano a Snorlax. Mas Axel não esperava que a atitude saísse pela culatra, porque certamente saiu. De repente, o chão começou a tremer e um enorme terremoto ocorreu. Nidoking estava nas proximidades do terremoto. Light, use teletransporte para salvar Blastoise, gritou Axel e Alakazam respondeu com um movimento rápido e salvou Blastoise. Venusaur estava longe da batalha e Shedinja estava levitando, então não foi ferido por este terremoto, mas Nidoking foi. Mesmo sendo um Pokémon do tipo terrestre, o movimento foi super eficaz contra ele, e o poder deste terremoto foi altíssimo. Nidoking estava dormindo, e embora os substitutos e a construção de areia tentassem ajudá-lo, ele ainda foi afetado pelo movimento. Claro, ele acordou, mas agora estava ferido e a batalha não estava indo conforme o plano de Axel. Entre todos os seus Pokémon, Nidoking deveria ser o principal atacante. Venusaur, Cure Mega agora mesmo. Marcos, você está de volta. Esquive-se o máximo que puder e cause mais dano. Lembre-se, você não pode ser atingido pelos ataques dele. Mesmo que Shedinja fosse imune a todos os seus ataques, o poder de um único soco trovejante o derrubaria, e ele poderia se machucar com o impacto. Esse era o risco que Axel não correria. Snorlax surgiu do subsolo e parecia irritado.
Pela primeira vez, Axel viu seus olhos. Tinha olhos vermelhos e brilhantes e queria descarregar sua raiva. Felizmente estava envenenado. Agora Snorlax tinha defesa e saúde muito boas e também conhecia o movimento manipulação corporal. Também conhecia movimentos como descanso e acumular. Portanto, ele não sabia o quanto o estado do veneno o afetaria, mas isso era um bom progresso. Axel optou por salvar Blastoise em vez de Nidoking por dois motivos principais. Primeiro, Nidoking tinha muitos golpes de cura, e segundo, Blastoise deveria suportar os golpes de Snorlax e já estava levemente ferido da batalha. Como vou vencer essa batalha? Murmurou Axel enquanto um suspiro saía de sua boca. Capítulo 799. Todos olhavam para o furioso Snorlax e francamente Axel estava um pouco nervoso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, gritou de dor e Axel percebeu que o construto venenoso havia usado espinhos tóxicos. E que o pobre Snorlax tinha acabado de pisar nele. Ele havia sido envenenado mais uma vez e agora que os picos tóxicos tinham subido de nível e sido aprimorados. Ele poderia criar 6 acúmulos de veneno concentrado e doloroso em Snorlax e o status de veneno de Snorlax só pioraria. No entanto, o construto venenoso não pôs fim ao seu estrago ainda. Ele usou o movimento transferência de dano venenoso para transferir a vida para o Nidoking principal. Nidoking havia recuperado uma quantidade substancial de vida com descanso, mas desde que se tornou vítima daquele devastador terremoto, havia sofrido muito dano e agora estava se recuperando lentamente. Snorlax não conseguia acreditar que estava dando azar hoje. Estava sendo usado por um único Pokémon. Ataques do tipo venenoso não eram muito mortais, mas se usados da maneira certa e com tempo suficiente, podiam ser muito perigosos. Snorlax deu um rugido alto e de repente, sua mão direita foi coberta por uma corrente elétrica amarela. Bang! Ele derrubou diretamente aquele construto venenoso, destruindo-o. O construto venenoso voou para trás, caiu e desapareceu. A defesa e a vida desses construtos não eram tão altas quanto as dos substitutos. Eles estavam lá apenas para um ataque adicional. No entanto, destruir aquele construto com um único golpe mostrou o quão poderoso ele realmente era. Se o verdadeiro Nidoking tivesse recebido aquele golpe, teria ficado gravemente ferido. A construção de veneno foi demolida, mas isso não acalmou Snorlax e ele enviou outro poderoso soco de trovão para a construção de areia e o destino daquela construção de areia foi o mesmo que a construção de veneno. Mas como estava indo para outro ataque? Bum! Uma energia espiral concentrada de veneno atingiu Snorlax, criando uma forte explosão. Era o veneno giratório, o golpe final de Nidoking. É claro que o poder do ataque não era tão forte quanto o de um substituto, mas este havia usado toda a sua energia ao usar este ataque. Após usar este golpe, o substituto também desapareceu. Uma luz branca cobriu Snorlax e Axel sabia que ele não estava tramando nada de bom. Marcos, prepare-se, disse Axel para Shedinja. Nidoking ainda estava se recuperando e precisava de um tempo para recuperar a saúde completa. Então Shedinja estava pronto para o ataque. Quando a luz que envolvia Snorlax desapareceu, todos ficaram chocados. Ainda havia alguns ferimentos em seu corpo causados pelo veneno giratório, mas ele havia curado a maior parte do dano. Axel chegou à terrível conclusão de que já havia usado estoque desde o início da batalha e agora havia usado o movimento engolir para recuperar muita vida. De repente, o solo se transformou em rochas e terra, e grama começou a brotar. Essas manchas de grama brilhavam com uma luz verde cobrindo uma grande área. Este era o terreno gramado que Venusaur havia usado. Então de repente, bang, bang. 2 raios de luz amarela vieram do céu e atingiram Snorlax bem no rosto. Era o raio solar que Venusaur havia usado. Venusaur recebeu instruções para não se aproximar de Snorlax, mas poderia ajudá-los à distância, e era isso que estava fazendo. Seu ataque não parou por aí. Todos sabiam que isso não era suficiente para derrotar Snorlax. Ele usou o movimento chicote de videira, enquanto várias videiras fortes saíam do chão e tentavam prender Snorlax. Snorlax deu um sorriso irônico e estava pronto para sair da armadilha quando, de repente, uma sombra negra começou a se formar onde ele estava. E essas sombras negras se transformaram em correntes enquanto todas tentavam prender Snorlax. Isso era controle de sombra para Shedinja, que então enviou várias bolas de sombra e ataques noturnos em Snorlax. Bum! Krishna, agora! Gritou Axel enquanto Blastoise começava a usar a dança da chuva. Logo o céu escureceu e a chuva começou a cair. Venusaur usava dia ensolarado antes para curar Nidoking e também para usar golpes como raio solar, mas agora, Nidoking havia sido curado e estava pronto para atacar novamente. Então Blastoise estava indo para o segundo turno. Krishna, ataque físico não vai funcionar com Snorlax. Você terá que usar golpes especiais, sugeriu Axel. Devido ao aparar e ao segundo estágio de manipulação corporal, os ataques físicos contra Snorlax estavam sendo em vão. Mesmo com um ataque especial tão poderoso, ele não causava dano algum. Krishna sentiu e então Blastoise partiu para o ataque. Primeiro, usou o movimento surf. Muita chuva havia sido coletada e toda ela se fundiu para criar uma grande parede de água, avançando em direção a Snorlax. Roar. Snorlax tinha acabado de sair da prisão e suas 2 mãos estavam cobertas de fogo. Começou a golpear com suas mãos flamejantes a parede de água que vinha em sua direção. No entanto, não conseguiu se defender completamente. Surf era um movimento em área e afetava uma grande área. Contudo, Snorlax escapou com alguns ferimentos leves. Desta vez, Blastoise usou Hidrobomba e Snorlax respondeu com um hiper-raio, mas a maestria de Snorlax no movimento não era alta e não era um atacante especial. Então, ele foi atingido pelo ataque.
Confiante, Blastoise aproximou-se de Snorlax para atacar novamente, mas esse foi um erro do qual se lembraria por muito tempo. Snorlax levantou-se novamente e soltou um grito alto. Ele havia usado o movimento Rosnar, que reduziria drasticamente a defesa do inimigo. Depois disso, ele se moveu em um ritmo muito rápido e então usou o soco trovão para atingir Blastoise diretamente. Blastoise sabia que não conseguiria se esquivar desse ataque, pelo menos não normalmente. Então usou retirada e se escondeu dentro de sua concha. O soco que visava sua cabeça foi por pouco errar, mas Snorlax não errou nada e então usou o movimento pancada supercelular para Blastoise, que o jogou no chão. Snorlax sabia que além de Nidoking, Blastoise era o único com quem ele deveria ter cuidado. Era um Pokémon de nível pseudo-campeão e muito poderoso. Então, ele imediatamente usou o movimento pancada corporal em Blastoise. Blastoise, desvie. Agora, gritou Krishna. Mas o movimento foi rápido demais para se esquivar. Blastoise tinha acabado de ser atingido por um poderoso golpe do tipo elétrico e precisava de um tempo para se recuperar. Levar um golpe corporal de um Pokémon que pesava cerca de 1 tonelada não foi uma experiência agradável. Bang! Roar! Blastoise deu um grito de dor quando todo o corpo de Snorlax atingiu sua carapaça endurecida. Craque! Craque! A casca também começou a rachar um pouco. Axel estava pensando em um novo plano e em como lidar com esse Pokémon quando Snorlax usou aquele movimento. Nenhum de seus Pokémon conseguiu ajudar Blastoise porque o movimento foi muito rápido. Mas parecia que a sorte estava do lado de Blastoise quando o primeiro acúmulo de pico tóxico foi ativado. Roar! A dor parecia muito real no rosto de Snorlax enquanto ele rolava para baixo para lidar com a dor. Alakazam não precisou de nenhuma instrução, pois teletransportou Blastoise diretamente para uma distância segura. Marcos, use-o agora, disse Axel e Shedinja primeiro usou controle das sombras para prender Snorlax com correntes negras e então disparou bola das sombras e sopro negro ao mesmo tempo. Esse foi o mesmo movimento que ele usou contra Dusknoir e o movimento foi muito poderoso. Boom! Axel não queria que Shedinja usasse esse golpe tão cedo, mas a situação exigia. Depois de observar a batalha por um bom tempo, ele notou muitas coisas sobre Snorlax. O primeiro estágio de sua manipulação corporal, onde ele podia concentrar todo o seu poder em uma única parte do corpo, não era usado apenas para atacar, mas também para movimentos rápidos. Foi por isso que foi rápido em atacar Blastoise com o pancada supercelular. O pancada corporal foi especialmente devastador, pois usou o mesmo conceito para ferir Blastoise. Snorlax podia durar muito tempo em uma batalha e ele não tinha esse luxo. Quando a poeira e os destroços da explosão foram removidos, todos puderam ver que Snorlax não estava em bom estado. Ele tinha vários ferimentos por todo o corpo. Seus olhos vermelhos estavam cheios de raiva e ele começou a bater a mão no peito, rugindo a plenos pulmões. Todos vocês, fiquem atentos agora. É o tambor de barriga, gritou Axel para todos. Tambor de barriga aumenta o ataque do usuário para um nível muito alto, mas também reduz sua vida para um nível muito baixo. Este era um movimento muito arriscado para qualquer Pokémon, exceto para o Snorlax. No momento em que usou o movimento tambor de barriga, usou o movimento substituir e outro Snorlax apareceu. Depois disso, usou o movimento descansar e dormiu como uma princesa. Ao usar o movimento descansar, ele recuperava saúde em um ritmo rápido enquanto o substituto atacava os outros. Meg, escolha o substituto. Ele tem pouquíssima saúde e Marcos, use seu substituto para escolher o original. Nidoking usou diretamente o movimento terremoto ao se aproximar do substituto. Isso não afetou apenas o substituto, mas também o Pokémon original que ainda estava dormindo. Nidoking então usou o movimento bola envenenada no reserva, que ficou ainda mais envenenado. O impacto desse movimento também não foi leve. Ele usou um movimento ousado, criando 2 substitutos novamente e em seguida, usando a transferência de dano venenoso, para transferir a saúde para si mesmo e para os substitutos. Este substituto se tornou um alimento para recuperar sua saúde e resistência. Enquanto isso, Shedinja chegou perto do original para usar o movimento Devorador de Sonhos. Bang! Snorlax acertou Shedinja com um poderoso soco de fogo enquanto ele dormia. Como era um substituto, não foi um problema. O problema com este Snorlax era que ele estava subindo muito. Snorlax tinha acabado de usar o movimento Ataque Sonâmbulo, em que um movimento aleatório seria usado pelo Pokémon em um momento aleatório enquanto ele estivesse dormindo. Mas olhando para Snorlax usando o golpe Soco de Fogo bem na cara de Shedinja, o golpe Conversa Sonolenta não pareceu aleatório para Axel. Este golpe havia sido aprimorado para um nível muito alto. Isso era ruim. Mesmo assim, Shedinja não desistiu. O Devorador de Sonhos também podia ser usado à distância, e foi exatamente isso que aconteceu. Começou a sugar a vida de Snorlax, que começou a sofrer com a ilusão do movimento. Como estava sob a ilusão agora, Shedinja foi em frente e usou uma combinação de Bola das Sombras e Corte Noturno. Boom, boom. Bola das Sombras era o principal movimento de ataque do Shedinja e ele havia treinado esse movimento em alto nível. Portanto, o efeito do movimento era muito alto. Roar. Parecia que Snorlax havia acordado e estava mais furioso do que antes. Era mais forte que eles, mas como a coordenação do ataque era tão eficiente, não conseguiu agarrar nenhum deles. Podia ver que Venusaur estava curando Blastoise, e Blastoise estava fora de combate naquele momento. Então, um grande problema foi resolvido, mas ainda havia muitos problemas a serem enfrentados. Ele soltou um rugido poderoso e então usou o movimento Hiper Raio em Shedinja. Shedinja rapidamente usou o movimento Trocar para trocar com seu substituto, mas o ataque não parou por aí. De alguma forma, Snorlax reuniu todo o veneno de seu corpo em um único ponto, que era seu punho direito, e então usou o Soco Trovão em Shedinja. O movimento foi muito rápido e como Snorlax estava perto de Shedinja, tinha pouca opção de esquiva. O movimento veio direto na cara dele e então, bang!
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 800. A força do impacto criou uma explosão, mas Shedinja não foi atingido. Na verdade, foi Nidoking. Como Shedinja estava sem opções e não tinha substituto, teve que usar a troca de aliados em Nidoking. Tudo aconteceu tão rápido que Shedinja não conseguiu trocar com o substituto de Nidoking, mas sim com o verdadeiro Nidoking. Era um ataque do tipo elétrico e Nidoking era imune a ele, mas a força física do impacto causou um grande estrago em Nidoking. A essa altura, Nidoking já havia eliminado o substituto Snorlax. Até então, apenas Blastoise não havia conseguido lutar. Eles não haviam perdido ninguém até então e Snorlax já havia usado descanso e abastecimento uma vez. Snorlax também estava cheio de ferimentos por todo o corpo. Se Axel agisse defensivamente agora, Snorlax certamente venceria. Mesmo que seus Pokémon estivessem em boas condições, sua resistência era limitada. Axel percebeu que em termos de resistência Snorlax levaria a melhor. Era muito robusto e tinha muita resistência. Então, Axel precisava trazer os grandes nomes. Magnus, me ajude aqui por 1 minuto. Disse Axel telepaticamente e então olhou para todos e gritou. É hora de acabar com isso. Usem seu movimento pré-domínio. O primeiro foi Shedinja. Uma aura negra surgiu por toda parte. O poder e os atributos de Shedinja aumentaram rapidamente, e ele usou diretamente o mesmo movimento que havia usado antes. É claro que Snorlax não estava parado. Ele também usou seu movimento pré-domínio, o modo Berserk. Mas a influência do domínio da escuridão das sombras de Shedinja era mais poderosa do que o modo Berserk de Snorlax. A supressão de um domínio, mesmo o movimento pré-domínio, afetaria severamente o oponente. Mas isso não significava que Snorlax havia enfraquecido. Pelo contrário, sua recuperação de vida e resistência havia aumentado consideravelmente. Mas Shedinja não estava tão preocupado com isso. Finalmente usou um movimento que vinha guardando há algum tempo, a absorção de sombras. Como não havia usado esse movimento durante toda a batalha, foi uma surpresa para Snorlax. Snorlax sentia que havia ficado muito mais fraco por algum motivo e sabia que Shedinja era o responsável por isso. Melhorar o movimento pré-domínio era mais difícil do que o movimento normal. Foi somente graças ao talento de Axel que seus Pokémon dominaram bem o movimento pré-domínio. Shedinja atingiu Snorlax com aquela poderosa combinação de controle das sombras, sopro sombrio e bola das sombras. Depois disso, usou várias bolas das sombras e cortes noturnos em Snorlax e desativou seu movimento pré-domínio. Meg, agora é a sua vez, gritou Axel. Embora tivessem grande domínio dos movimentos pré-domínio, se Nidoking e Shedinja usassem seus movimentos pré-domínio ao mesmo tempo, eles não se combinariam, mas colidiriam. Então, Axel não teve outra saída a não ser dizer a eles para usarem seus movimentos pré-domínio um após o outro. Mas parecia que Axel calculou mal o momento de alternar o movimento pré-domínio, pois Snorlax veio correndo em direção a Shedinja e estava pronto para usar o movimento. Soco de fogo nele. Mesmo pesando quase 1 tonelada, o Pokémon, graças ao uso perfeito de manipulação corporal, aumentou sua velocidade a um nível inacreditável. Mas o soco não conseguiu atingir Shedinja. Roar. Snorlax soltou um rugido doloroso ao cair no chão. Isso se deveu a 2 motivos. O primeiro foi que Nidoking usou picos tóxicos e Snorlax pisou nele. A técnica então ativou o drenar veneno em um Snorlax já envenenado. E o segundo motivo foi, na verdade, devido ao Shedinja. Ele usou o movimento gravidade em Snorlax. O poder de gravidade dependia do peso dos Pokémon, e como Snorlax pesava quase 1 tonelada, isso o afetava bastante. Snorlax sabia que precisava receber um golpe poderoso de Nidoking agora. Então, usou diretamente o movimento engolir e curou bastante vida. Ele já havia usado acumular 2 vezes. Sua maestria nesse movimento era altíssima. Nidoking primeiro usou o movimento domínio de veneno e depois usou o movimento veneno giratório. Bum! Uma explosão poderosa ocorreu, mas ainda não havia acontecido. Foram usadas várias bombas de lama no Snorlax. Esta era a versão aprimorada da bomba de lama, e usá-la várias vezes não só grudava as bombas de lama no alvo, como também o tornava mais pesado. Shedinja ainda estava usando o movimento gravidade nele e então Venusaur veio e usou o movimento chicote de videira, e o prendeu ainda mais no mesmo lugar. Nidoking já havia causado todo o dano que podia em um curto período de tempo e agora era a vez de Alakazam trabalhar. Até então, Alakazam só havia feito uma coisa, salvar seu aliado na hora certa. Mas agora estava partindo para a ofensiva. Ele usou seu movimento pré-domínio e, em seguida, usou o mesmo movimento que havia usado contra Glalie. Este era um novo movimento que ele próprio havia criado e, após atingir o nível 3, tornou-se extremamente poderoso. Estrondo. Bum, bum. Era como se cada gota de chuva explodisse em Snorlax. Este foi o movimento mais poderoso de Alakazam. Nidoking também explodiu aquelas bombas de lama. Após o fim das explosões, todos puderam ver que Snorlax estava em seu pior estado. Com tantos golpes, ele não conseguiu mais usar seu movimento pré-domínio e teve que desativá-lo. Sua única chance de vencer a batalha era usar descansar novamente, e foi o que fez imediatamente. Mas este foi o 4º erro que cometeu durante a batalha. Seu primeiro erro foi não cuidar de Venusaur no início da batalha. Cuidar de um curandeiro primeiro era o mais básico. Seu segundo erro foi deixar Alakazam vagar livremente pela batalha. Axel percebeu que durante esse tempo, ele poderia ter atacado Alakazam, mas perdeu a chance. Seu terceiro erro foi ser envenenado novamente. Devido ao segundo estágio da manipulação de veneno, Nidoking podia causar uma diminuição na cura, maior consumo de estamina e paralisia.
Nidoking não havia usado essa função de manipulação de veneno completamente até então. Ele estava usando isso lentamente para que Snorlax não percebesse, mas agora usava essa função com força total. Por fim, seu quarto erro foi usar o movimento Descansar agora. Isso porque o Slowking já havia aparecido usando todos os tipos de ilusões em Snorlax e agora ele estava totalmente vulnerável. A única coisa a fazer agora era deixar o Slowking usar essas ilusões com força total enquanto os outros o atacavam com força total. Ele não podia usar o movimento Mega Teleporte agora, pois estava dormindo e enfrentando todas aquelas ilusões horríveis. Este foi o checkmate para Snorlax. Axel realmente não queria matar este Snorlax. Era um Pokémon muito poderoso e Axel não queria que um Pokémon tão talentoso fosse desperdiçado. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ao contrário de Scyther, que era um guerreiro orgulhoso por completo, Snorlax podia atacar a cidade quando Axel não estivesse presente, e isso colocaria em risco a vida das pessoas que moravam ali. Mesmo se capturasse esse Pokémon, ele tinha certeza de que não seria capaz de domá-lo. Era o Pokémon mais poderoso que ele já havia enfrentado. Uma equipe de um Pokémon de nível 2 de nível Rei, 4 Pokémon de nível 3 de nível Rei e um Pokémon de nível Pseudo-Campeão era necessária para lidar com Snorlax. E ele tinha certeza de que nenhum desses Pokémon conseguiria lidar com ele em uma batalha mano a mano. Então ele teve que matá-lo. Essa era a regra da vida e ele tinha que fazer isso. Então algo incrível aconteceu. Aconteceu tão de repente que nenhum deles conseguiu sequer reagir, porque aconteceu em alguns nanosegundos, quando nenhum deles estava preparado. Snorlax desapareceu, do nada, como se nunca tivesse existido. Isso alarmou muito Axel. Light. Axel, ele usou algum tipo de teletransporte para desaparecer. Disse Alakazam imediatamente. Alguém salvou? Não, ele usou sozinho, disse Alakazam. Mas como isso é possível? Foi sob a ilusão. Estava certo, Magnus. Sim, tenho certeza de que foi sob a ilusão, respondeu Magnus. Axel não conseguia compreender o que havia acontecido. Como o Mega Teleporte era o último movimento de salvamento de Snorlax, Axel leu e releu sua descrição. Portanto, ele tinha certeza de que Snorlax não poderia ter usado esse movimento em tais condições. Isso era um mistério e não era bom. Axel, você não precisa se preocupar com o Snorlax. Pelo menos não agora, disse Alakazam. Mas por quê? Em primeiro lugar, ele está gravemente ferido. Um Pokémon hibernando como o Snorlax gostaria de descansar por alguns meses antes de acordar neste momento. Em segundo lugar, ele teria usado algum tipo de teletransporte. Tenho certeza de que esse teletransporte foi algum tipo de teletransporte forçado que ele usou sozinho em um momento de necessidade. Não é um Pokémon psíquico e sei que seu domínio sobre o tipo psíquico é muito fraco. Se alguém usasse um teletransporte tão poderoso a longa distância, sem um bom domínio do tipo psíquico, o usuário enfrentaria uma enorme reação negativa. Portanto, tenho certeza de que este Snorlax não causaria problemas por alguns anos. Alakazam deu uma longa explicação, mas Axel entendeu a essência. Ele respirou fundo porque a Batalha das Marés estava quase no fim. Pela primeira vez naquele dia, ele olhou ao redor para ver o andamento da batalha. Todos os Pokémon de nível 2 de nível Rei haviam sido distribuídos e agora restavam apenas alguns Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Axel pediu aos seus Pokémons que ajudassem com isso e depois de 1 hora, a batalha terminou. Então, quantos perdemos hoje? Perguntou Axel. Eles estavam agora em uma reunião e todos os comandantes, incluindo Axel, estavam presentes na reunião. Senhor, perdemos 5 pessoas hoje. Tudo isso aconteceu porque nunca esperávamos um ataque tão cedo, especialmente de um Pokémon poderoso como o Snorlax, relatou Hector. Axel sabia que nenhum dos mortos fazia parte do grupo de mercenários, então se sentiu um pouco aliviado. Mas perder 5 pessoas significava que ele havia perdido a aposta com o príncipe. Ele estava tão perto de conseguir essa vitória impossível, mas a vida era assim. Axel sabia que não conseguiria tudo o que queria. Ele teria que ceder em algum momento. Está tudo bem. Fizemos o nosso melhor e perder apenas 5 pessoas numa batalha de maré já é um milagre. Acho que estabelecemos algum tipo de recorde, disse Axel com um sorriso. Sim, senhor. Verifiquei e este é, na verdade, um recorde que nunca aconteceu na história deste mundo, relatou a Cheetah. Ótimo. Mesmo tendo lidado com todos os Pokémon de nível Rei, devo enfatizar que a Batalha da Maré ainda não acabou. Podemos enfrentar alguns Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental por mais alguns dias. Quero que todos vocês fiquem atentos. Ainda há o caso daquele Pokémon de nível 3 de Rank Rei desaparecido, que não apareceu na batalha de hoje. Acredito que como o Pokémon está hibernando, ele provavelmente não sairia para participar desta batalha, mas nunca podemos ter certeza disso. Depois de conversar por algum tempo, a reunião terminou e Axel finalmente foi dormir. Capítulo 801. Os dias seguintes foram bastante entediantes para Axel. Ele não precisou participar da batalha. Com exceção de Gogoat e dos jovens, nenhum de seus Pokémon participou da Batalha da Maré, porque não havia necessidade de eles participarem. Os comandantes estavam fazendo um bom trabalho e não havia Pokémon de nível Rei para lutar. Os Pokémon restantes que vieram lutar nos dias seguintes eram todos aqueles Pokémon que tinham uma grande vingança contra os humanos. A maioria desses Pokémon selvagens havia perdido seus familiares e só queriam se vingar, mesmo que custasse suas vidas. Porque não havia Pokémon de nível Rei para enfrentá-los e nenhum Pokémon só arriscaria sua vida lutando uma batalha já perdida. Os dias se passaram e após 5 dias de batalha sem brilho, a Batalha da Maré no lado norte finalmente terminou. Mas isso não significava que o outro lado também tivesse terminado seu trabalho. Na verdade, Axel e a equipe foram os primeiros a terminar a batalha mais cedo. Senhor, a Batalha da Maré já acabou.
Todos estão esperando que o senhor faça algum tipo de discurso hoje, disse Hector. Todos eles estavam na reunião, incluindo o árbitro e todos os comandantes. Suspiro. Odeio fazer esse discurso político, suspirou Axel. Mas senhor, isso é obrigatório. Eu conheço a Cheetah. Sei que preciso fazer isso. Diga a todos que hoje eles vão descansar e amanhã às 8 horas devem se reunir no salão para o discurso. Eu os informarei. Senhor, como fomos os primeiros a terminar a Batalha da Maré, outros lados que nos enfrentam estão, na verdade, nos pedindo ajuda. O que o senhor acha que devemos fazer? Perguntou a Cheetah. Na verdade, os outros lados vinham pedindo ajuda desde o início, mas não enviaram nenhuma, alegando estarem ocupados com o lado deles também. Mas agora, depois de terem resolvido a Batalha da Maré, outros estavam forçando a ajuda. É claro que podiam negar. Nenhum dos nossos soldados participará da batalha. Se algum de vocês estiver interessado em enfrentá-los, sinta-se à vontade para participar. Não sacrificarei meus soldados em benefício deles. Além disso, entre vocês, apenas Mia, Arbiter, Sam, Jin, Tori e Krishna têm permissão para participar. Este é um trabalho pro bono e vocês podem recusar se quiserem. Não estou forçando vocês. Além disso, não escolham o lado sul. Apenas o leste e o oeste. Quanto a mim, se eu quiser ajudá-los, não o farei. Axel era rigoroso nessas restrições. Ele não permitiria que seus soldados, que haviam acabado de vencer uma batalha impossível, se sacrificassem. A razão pela qual ele escolheu aqueles 5 era simples. Eles eram os comandantes mais fortes que ele tinha, pois tinham vasta experiência em batalhas de maré. Claro, outros também tinham experiência e pelo menos um Pokémon de nível 2 e nível rei com eles. Axel não os deixou participar por vários motivos. Por exemplo, Hector precisava estar ali para fazer muitas coisas. Ele era aquele em quem Axel mais confiava entre os comandantes. Alon era um especialista do tipo fantasma, e como sua especialidade era tão específica e útil, ele não queria que Alon participasse, pois lutar à noite era um trabalho arriscado. E para os outros, a Cheetah, Dory, Dorton, Mary e Kanye. Vocês primeiro calcularão todos os restos mortais dos Pokémon mortos e também a recompensa que receberemos. Vocês também precisam calcular a indenização que daremos às famílias dos soldados mortos e também a indenização para os soldados que perderam seus Pokémon na batalha. Além disso, também precisamos calcular as recompensas que daremos a cada um dos soldados. Não se esqueçam de calcular as suas próprias recompensas e quero saber quanto contribuiremos para o nosso fundo de mercenários, disse Axel. Isso levou muito tempo, pois o número de Pokémon que eles mataram era de milhões. Todos esses Pokémon que morreram na batalha precisavam ser registrados. Cada parte de seus corpos seria vendida, incluindo seus núcleos. Era por isso que o negócio da equipe de mercenários era tão lucrativo. Eles também recebiam uma boa quantia de dinheiro da cidade. Senhor, e quanto à sua parte das recompensas? Perguntou a Cheetah. Não preciso do dinheiro nem de nenhuma recompensa. Se eu precisar de dinheiro ou de algum recurso, pegarei parte do tesouro da equipe. Além disso, por favor, dividam separadamente a quantia em dinheiro e recursos que precisamos dar à árbitra e sua equipe. A Cheetah, você é a líder deste projeto, como sempre. Vou verificar todos os detalhes depois que você concluir os cálculos, disse Axel. A reunião terminou logo, mas apenas para o árbitro. Axel já havia enviado uma mensagem privada a cada um dos membros de sua equipe principal, pedindo que comparecessem ao salão de reuniões após 5 horas. Era por volta de meia-noite e a reunião seria às 5 da manhã. Havia muitas coisas que Axel precisava discutir com eles sobre o futuro da equipe de mercenários. Axel decidiu não ajudar o outro lado pessoalmente por 2 motivos. Primeiro, ele e seus Pokémon já estavam cansados da Batalha de Maré. Estavam mentalmente exaustos depois de tantos dias de batalha e precisavam de um bom descanso. Em segundo lugar, ele não queria revelar suas cartas e deixar claro o quão bom ele realmente era. Isso era especialmente para a Liga, pois ele queria esconder seus poderes o máximo possível. Foi por isso que ele disse aos outros para não ajudarem o lado sul. O time mercenário do lado sul também fazia parte da Liga. Axel não sabia o quão perto eles estavam da Liga, mas Axel não queria correr riscos. No lado leste e sul, os soldados e comandantes que lutavam estavam sob o comando do príncipe e, portanto, automaticamente sob o comando do rei. Embora Axel não confiasse totalmente no rei, ele sabia que suas capacidades e as de sua equipe já eram compartilhadas pela árbitra com o príncipe, pois ela fazia parte da equipe do príncipe. Axel tinha muitas coisas para fazer agora e precisava planejar todas elas. Uma parte importante disso era a equipe de mercenários. Ele precisava decidir o nome da equipe o mais rápido possível. Mas agora era a hora de dormir. Axel não queria que eles voltassem para a reunião depois de 5 horas, quando todos estavam cansados da Batalha da Maré, mas isso era necessário. Sei que todos vocês estão cansados, mas precisamos fazer isso agora. Não podemos mais adiar. Em primeiro lugar, quero que vocês reúnam mais membros, mas isso só será feito quando nos registrarmos oficialmente na Liga. Os membros que recrutaremos devem ter pelo menos um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Este é o requisito mínimo. Krishna, antes de mais nada, como está Blastoise? Perguntou Axel. Está indo bem e vai se recuperar em uma semana, respondeu Krishna. Ok, então você é responsável por fazer a verificação de antecedentes dos novos recrutas. Krishna assentiu com a cabeça e Axel continuou. A segunda coisa que quero falar são as evoluções. Magneton, Dusclops e Electabuzz. Todos eles podem evoluir ainda mais, disse Axel, soltando uma bomba na reunião. Sam e Kanye tinham Magneton, Alon tinha Dusclops e Jin tinha Electabuzz. Se pudessem evoluir ainda mais, seria incrível. Eles nunca tinham visto ou ouvido falar de suas evoluções posteriores e se qualquer outra pessoa estivesse afirmando isso, nenhum deles teria acreditado. Mas eles sabiam que Axel era um caso especial. Você já viu a forma evoluída de Dusclops, mas não viu outras.
Se vai perguntar como evoluí-los, então nem eu sei como fazê-lo. Os rostos dos comandantes imediatamente se abaixaram após ouvir isso. Mas é um fato que eles podem evoluir e eu tenho algumas ideias sobre como fazer isso. Vai levar algum tempo, mas farei isso acontecer. Chegando à terceira parte, quero perguntar sobre o progresso da creche. Krishna, você encontrou algum criador de nível avançado? Sim, encontrei alguns deles e na verdade 10 deles querem trabalhar para nós. Mas eles estão pedindo um preço muito alto e também querem uma participação nos lucros. A negociação está em andamento, mas todos querem pelo menos uma participação nos lucros. Eles sabem que não temos opções. Isso vai ser um problema. Não quero dar lucro a eles. Não podemos negociar ainda mais ou encontrar outra pessoa? Sim, isso não é negociável para eles e mesmo se encontrarmos outros criadores, eles vão pedir isso, disse Krishna. Ok, dê a eles uma parte dos lucros. Mas lembre-se, a porcentagem de lucro não deve ser superior a 10%. Lembre-se disso. Agora que tudo isso foi discutido, a última coisa que quero discutir são as recompensas que o príncipe me prometeu, disse Axel com um sorriso. Mais 7 dias se passaram. A equipe de Axel fez tudo o que Axel havia ordenado. Após esses 7 dias, a Batalha da Maré também foi concluída por outros lados e agora finalmente era a hora das recompensas. Axel esperava ansiosamente por esse momento há 7 dias. Senhor, o príncipe nos convocou para a reunião antes de anunciar as recompensas ao público. Nós e todos os comandantes de zona devemos comparecer à reunião às 10 horas de amanhã, relatou Ashita. Legal, eu estava esperando por isso há muito tempo. Ashita, você já fez todos os preparativos para a reunião de amanhã? Perguntou Axel. Sim, senhor. Foi concluído. Ótimo. Agora você pode ir descansar. Arbiter, Hector e Krishna se juntarão a mim na reunião. Desta vez, também, Axel e a equipe foram os últimos a chegar à reunião. Não que tivessem chegado atrasados, mas outros chegaram mais rápido. Mas desta vez, nenhum deles se divertiu com Axel, nem mesmo Vixel, o líder da equipe de mercenários. Porque todos sabiam o que Axel havia conquistado. Apenas 5 mortes. Isso era simplesmente insano. Era uma taxa total de mortalidade de 0,01%. Isso era, na verdade, um recorde. Eles não só ficaram surpresos com Axel, como também assustados com eles. O príncipe Kimar pôde ver a expressão de todos. Deu um pequeno sorriso e disse, que comece a reunião. Capítulo 802. Vamos começar a reunião, declarou o príncipe Kimar, prefeito da cidade. Trunda, o secretário do príncipe Kimar, veio fazer o relatório da Batalha da Maré. Em primeiro lugar, devo dizer que fizemos um bom trabalho na defesa do nosso território. Nenhum cidadão se feriu durante esta Batalha de Maré, pois os comandantes de zona fizeram um ótimo trabalho. Em relação aos soldados que participaram desta batalha no lado leste, a taxa de mortalidade foi de 34,5% no lado oeste. A taxa de mortalidade foi de 30,05% no lado sul, a taxa de mortalidade foi de 25,76% e, finalmente, no lado norte, a taxa de mortalidade foi de apenas 0,01%. O lado norte teve apenas 5 baixas em toda esta batalha. Também quero informar que o lado norte, sob a liderança do Sr. Axel Blaze, estabeleceu um recorde. Sobre as recompensas e recursos que serão dados a cada um dos lados e seus comandantes ou equipes pessoais, um relatório será fornecido posteriormente. Mas como o príncipe Kimar acredita em dar as recompensas a quem mais as merece? O lado que sofreu a menor porcentagem de mortes receberá mais recompensas e o lado que sofreu a maior porcentagem de mortes receberá as menores recompensas. Trunda continuou dizendo que cada lado enfrentou e quantos Pokémon de nível rei eles enfrentaram. Também quero dizer que 2 Pokémon de nível rei fugiram da Batalha de Maré e não retornaram. Na verdade, são 3. O primeiro era um Scyther de nível rei nível 3, o segundo era um Snorlax de nível rei nível 3, e não conseguimos identificar a espécie do terceiro Pokémon de nível rei nível 3 porque ele nunca apareceu para a batalha. Quanto a Scyther, tenho certeza de que ele não atacará a cidade novamente. Quanto ao Snorlax, ele ficará em repouso por pelo menos 1 ou 2 anos, pois está gravemente ferido. Mas quanto ao Pokémon desconhecido de nível rei, não posso dizer nada, acrescentou Axel. A reunião continuou e os líderes do lado leste e oeste foram questionados diversas vezes pelo príncipe porque eles haviam perdido um bom número de soldados. Príncipe Kimar, fizemos uma aposta antes do início desta Batalha de Maré. Deveríamos discutir isso aqui mesmo, ou em algum lugar privado? Perguntou Axel. Discutiremos isso aqui hoje. Devo dizer, Sr. Axel, que o senhor fez um trabalho extraordinário. Nunca pensei que o senhor perderia apenas 5 soldados na Batalha da Maré. O senhor tem a minha gratidão. O senhor se tornou um dos principais temas do meu discurso público depois de 2 dias, e posso acalmar meus cidadãos com o seu resultado. Agora vamos às recompensas. O príncipe Kimar olhou para Trunda e perguntou, diga-me que recompensas prometi ao Sr. Axel. Senhor, vocês dois apostaram que a cada redução de 5% na taxa de mortalidade de 25%, vocês darão a ele um ovo de Pokémon e 10 bilhões de Pokédólares. Se a taxa de mortalidade atingir 5% ou menos, vocês também darão a ele 5 ovos de Pokémon pseudo-lendários e um ovo de Pokémon lendário. Por fim, se a taxa de mortalidade for 0, o Sr. Axel terá o direito de proteger todas as ilhas, cidades, vilas e terras que você possui e ele também receberá mais do que uma recompensa normal por isso. O príncipe Kimar olhou para Axel enquanto brincava com sua barba e disse, essas são recompensas suculentas, mas como eu disse, darei as recompensas para aqueles que merecem e você, Sr. Axel, certamente as mereceu. Conforme nosso acordo, você receberá 4 ovos Pokémon, exceto os ovos lendários e pseudo-lendários, e 40 bilhões de Pokédólares. Mas como você perdeu apenas 5 soldados?
Sou gentil o suficiente para permitir que essas recompensas sejam 5 ovos Pokémon à sua escolha e 50 bilhões de Pokédólares. Como houve morte sob seus cuidados, você não receberá nada da última recompensa, mas me sinto mal por fazer isso. Sou um homem de palavra, então não posso lhe dar a última recompensa. Mas como você fez um trabalho tão bom, por favor, pergunte-me se posso ajudá-lo em alguma coisa. Quando o príncipe Kimar começou seu discurso, Axel sentiu que seria desavergonhado e não receberia nenhuma recompensa, mas ele estava claramente errado sobre isso. Senhor, em vez desses 5 ovos de Pokémon, peço que me dê 100 ovos de Pokémon da mesma espécie cada um, disse Axel. Ele não perdeu tempo dizendo isso. Senhor Axel, isso é um absurdo, gritou Trunda. Senhorita Trunda, por favor, deixe-me concluir meu pedido. Não pedirei uma espécie rara de Pokémon, mas sim uma espécie comum. Por isso, estou disposto a receber apenas 8 bilhões de Pokédólares, em vez de 10 bilhões de Pokédólares. Senhor Axel, eu já disse que não vou voltar atrás no que disse. Então, o senhor não precisa diminuir a recompensa monetária. Por favor, me diga as espécies de Pokémon que o senhor quer. O primeiro será o ovo do Cido. Depois, vou precisar do ovo da Mariarni. Depois, do ovo da Rockidey, do ovo da Meditite e, por fim, do ovo da Larvesta. Trunda visivelmente engasgou após ouvir a exigência de Axel, mas o príncipe Kimar apenas sorriu. Ok, combinado, disse Kimar. Trunda queria se opor, mas diante de Kimar, não podia fazer nada. Embora esses Pokémon não fossem super raros, eram incrivelmente caros. Com exceção do ovo de Meditite, que era comum, todos os outros eram meio raros. Principalmente o ovo de Larvesta. Larvesta era um Pokémon raro, mas Axel havia selecionado cuidadosamente esses Pokémon depois de muita reflexão. Cido era a forma pré-evolutiva de Gogoat. Este foi adquirido exclusivamente para fins comerciais. A ocupação mais comum das pessoas que planejavam instalar a creche era a agricultura. Gogoat pode ser muito útil para essas pessoas. Ele pode usar movimentos como planta frenética e terreno gramado que ajudam a plantação a crescer, e também usar movimentos como dança da chuva, para melhorar as plantações. Seu leite também pode ser vendido por dinheiro. Por fim, ele pode atuar como um curandeiro no grupo em batalhas de maré. O Toxapex foi escolhido por ser um tanque puro. Podia receber dano e também causar bastante dano passivo por meio de venenos. Tinha cerca de 8 resistências também. Corviknig foi especialmente escolhido porque Axel precisava de um bom time de Pokémon do tipo voador para lidar com os Pokémon do tipo voador na batalha de maré. Ele percebeu desta vez que precisava de um bom time que pudesse fazer isso. Claro, ele também tinha um time de trovão, mas isso não era suficiente. Um bom Pokémon do tipo voador o ajudaria a suportar os danos de voo, e Corviknig era perfeito para isso. Ele não só tinha 8 resistências, mas também 2 imunidades. Era fraco apenas contra ataques do tipo elétrico. Medichon era para ataque físico puro e Volcarona era para ataque de tipo especial. Então, a equipe seria composta por um curandeiro, um tanqueiro, um causador de dano do tipo voador, um atacante especial e um atacante físico. Axel sabia que precisava de uma boa equipe de atacantes especiais, pois as batalhas de maré seriam mais seguras dessa forma. Então, ele não queria abrir mão disso. Foi por isso que escolheu Volcarona. Ele pensou que o príncipe tentaria chegar a um acordo, mas, pelo contrário, não fez. Ele concordou prontamente. Claro, apenas 100 ovos de cada Pokémon não iam satisfazer uma multidão tão grande. Mas mesmo pedir aqueles 100 ovos era muito, porque eles não estavam na aposta. Ele iria chocar aqueles ovos, treiná-los adequadamente na creche e botar ovos deles, e então, aos poucos, formar uma equipe com eles. Foi por isso que ele pediu 75 óvulos femininos e 25 óvulos masculinos para cada um. Isso era necessário para o bom funcionamento de uma creche. O príncipe Kimar não teve problema algum com isso. Todos conseguiam explicar remotamente por que Axel estava pedindo tal coisa, mas ninguém se pronunciou. Axel e sua equipe mereciam tal recompensa, e isso foi um grande incentivo para ele e sua equipe. Agora que separamos esses ovos, e aqueles 5 ovos pseudolendários, de que espécies? Perguntou Kimar. Garchomp, Metagross e Dragon, Dragapult e o ovo de Dragonite, disse Axel com confiança. Todos esses ovos eram para os comandantes. Garchomp era para Sam, Metagross era para Dorton, e Dragon era para Kane, Dragapult era para Alon e Dragonite era para Hector. Jin já tinha um Pokémon pseudo-lendário e Krishna já tinha um Pokémon pseudo-campeão. Mia era muito poderosa e ter um Pokémon pseudo-lendário teria aumentado muito seu poder, mas ela era uma nova comandante. Axel queria que eles soubessem que lealdade e tempo fariam diferença enquanto seriam recompensados. Então, por mais que Axel quisesse dar um Pokémon pseudo-lendário para Mia, ele sabia que não seria apropriado. Isso pode ser feito. Agora, finalmente, para o ovo lendário de Pokémon. Qual você quer? Devo dizer que talvez eu não consiga o ovo que você deseja. Mesmo sendo um príncipe, meu alcance não é tão grande quanto o do meu pai. Se a espécie que você deseja não puder ser satisfeita por mim, então você terá que escolher outra. O ovo de Pokémon lendários era muito difícil de obter. Não era possível simplesmente roubar os ovos deles. Eles eram muito poderosos e normalmente viviam em tribos. Portanto, se um treinador quisesse um ovo deles, teria que cumprir várias condições para obtê-lo. Eu quero um ovo de Kubfu, disse Axel com um sorriso. Todos se voltaram para Axel quando o príncipe fez essa pergunta. Nem todos podiam ter um Pokémon lendário. Um Pokémon lendário testava primeiro o treinador para ver se ele seria capaz de proteger seu filho, e não era muito fácil passar. Mesmo assim, era muito raro ter um Pokémon lendário. Nenhum dos treinadores presentes naquela reunião tinha um Pokémon lendário. Então, todos estavam curiosos e com inveja do destino de Axel de ter um. Isso é possível, mas não posso simplesmente entregar isso a você agora.
Conheço a tribo deles e vou perguntar se eles podem me dar o filho deles para você. Mas primeiro, você precisa saber de uma coisa. Eles não darão seus óvulos, mas sim seus filhos depois que eles estiverem com eles por 4 a 5 meses. E por fim, farão um teste e se você não passar no teste não receberá Kubifu. Não tenho problema com isso, respondeu Axel. Então está resolvido. Trunda, temos alguma outra coisa em mente? Perguntou o príncipe. Houve algumas questões menores que foram concluídas após 40 minutos. A reunião terminou logo depois. Axel, você pode esperar um pouco. Tenho algo para discutir com você, disse o príncipe Kimar, erguendo a cabeça de todos os presentes, mas nenhum deles perguntou o motivo. Todos eles deixaram o salão de reuniões e apenas Axel e sua equipe estavam com Trunda e Kimar. Senhor, quer perguntar uma coisa? Perguntou Axel da maneira mais educada possível. O homem ao lado dele era um príncipe, afinal. Sim, antes de mais nada, quero perguntar quando você quer essas pernas. Posso te dar os ovos de rank normal e pseudo-lendário sem problemas. Além disso, se quiser me dizer, por que quer tantos ovos? Capítulo 803. Axel poderia ter mentido para o príncipe, mas pensou por um minuto. Por um minuto inteiro. O príncipe não lhe disse nada e apenas esperou por uma resposta. Na verdade, eu queria criar uma creche, disse Axel com sinceridade. Por quê? Eu sei que o mundo está virando uma merda, e isso já começou. As batalhas de maré estão aumentando a cada dia e no futuro, a maior parte do meu tempo será gasto em batalhas de maré. Preciso de uma equipe forte para sobreviver, e a creche é essencial para isso. Preciso de pokémons cuidadosamente selecionados e treinados para minha equipe. Essa é uma boa resposta. Meu pai disse que você é bem jovem e falou muitas coisas boas sobre você. Eu entendo porque ele está feliz em conhecê-lo. Você é ambicioso, mas também muito cuidadoso. Se quiser montar uma creche, pode me avisar e eu te ajudo. Onde você vai montar? Entre a cidade de Akone e a cidade perfeita. A cidade de Akone é de onde eu venho. Há um terreno enorme e também uma floresta para ter uma creche grande, disse Axel. Ok, eu te ajudo a conseguir aquele terreno e também a construir a creche. Isso ficará pronto em um mês, então eu transferirei os ovos para lá. Você tem um reprodutor avançado para isso? Porque se não tiver, eu posso providenciar isso também, disse o príncipe. Agradeço a ajuda, príncipe Kimar, mas sou muito exigente com o criador de nível avançado. Então, quero primeiro investigar isso sozinho. Se eu falhar, pedirei sua ajuda. Não tenho problema com isso. Príncipe Kimar, posso perguntar por que está me ajudando tanto? Você não vai ganhar nada com isso. Quer que eu o ajude a se tornar rei no futuro? Perguntou Axel. Axel não gostava de política, mas até ele sabia que havia 3 príncipes e uma princesa na região de Canto. O rei estava envelhecendo e já tinha mais de 120 anos. As pessoas aqui têm uma vida longa se forem ricas e se exercitarem. O rei deveria viver por mais 30 a 40 anos e entregar o reino após 10 anos. Alguém poderia pensar que o filho mais velho seria o rei, mas a tradição aqui era um pouco diferente da terra. O filho mais velho seria considerado o príncipe herdeiro, mas o título de príncipe herdeiro pode ser contestado pouco antes de o rei entregar o reino ao novo rei. Essa competição para desafiar o príncipe herdeiro era diferente a cada vez, e o rei da época decidia como seria. Mas uma coisa não mudou nesta competição. Haveria uma espécie de batalha. Não apenas uma batalha pura de pokémons, mas também uma batalha de influência. Mas o príncipe ou a princesa poderiam usar seu adversário para essa batalha, e era recomendado que fizessem isso. O rei não queria que seu filho morresse. Considerando que o futuro poderia ser sombrio devido a muitas batalhas de maré, era muito provável que a competição pudesse estar relacionada a elas. E considerando que Axel havia se saído tão bem em batalhas de maré, era muito provável que o príncipe o quisesse como adversário. Ele não era o príncipe herdeiro, na verdade, era o mais jovem de todos. Portanto, havia uma boa chance de que ele estivesse de olho em Axel para isso. Haha, sim, eu quero ser rei. Quem não quer influência e poder? Eu também acredito que posso governar a região com mais eficiência do que meu pai e meus irmãos. Mas se não há região para governar, como posso governá-la? O que você quer dizer? Quero dizer que as batalhas de maré no futuro não serão tão fáceis quanto esta. Não sei o que está causando isso, mas tenho a intuição de que ainda não estamos prontos para isso. Então, estou ajudando você para que eu possa ter uma região para governar no futuro. Príncipe Kimar, acho que você está me superestimando. Não tenho poder para proteger toda a região. Ah, eu sei disso. Você pode nem ter esse poder nos próximos 10 anos. Mas isso não significa que não possa contribuir com nada. Você tem ótimas ideias sobre como vencer guerras e eu quero que você cresça. Cresça o suficiente para proteger sua casa e sua região. É por isso que estou investindo em você. E quanto a escolher você como meu adversário, você ainda não está pronto para isso. Mas no futuro, se estiver pronto e tiver interesse, podemos conversar sobre isso. Mas e se eu disser não no futuro? Então selecionarei outro. Então, eu sou apenas um reserva para você. Claro que sim. Como posso ser um bom rei se não tenho apoio para meus planos? É verdade. Obrigado, Príncipe Kimar, pela sua generosidade. Vou me lembrar disso, disse Axel. Fez uma reverência profunda e saiu da sala de reuniões. Senhor, por que o senhor está investindo tanto no garoto? Conseguir tantos ovos, especialmente um ovo lendário, não é uma tarefa simples, mesmo para nós, comentou Trunda. Tenho a sensação de que esse garoto pode salvar a todos nós, e você sabe que meus palpites não estão errados. Vamos ver como ele se desenvolve. Senhor, desta vez acertamos em cheio. Não acredito que o príncipe nos deu tanto, disse a Cheetah, animada. É isso que me preocupa. Ele está nos dando tanto e não pedindo nada. Não é estranho? Perguntou Krishna. É estranho e não sei o que ele fará no futuro. Mas recusar a oferta seria estúpido e não quero irritar um príncipe. Então, precisamos ficar mais fortes o mais rápido possível, disse Axel. Senhor, por que o senhor recusou o criador de nível avançado que o príncipe ofereceu? Perguntou Alon.
Todos eles estavam em uma reunião agora e discutiam os planos futuros. Dar um cargo tão vital a alguém não é bom. Sei que se esse cargo for dado à pessoa que o príncipe recomendou, o príncipe saberá tudo sobre a creche, e eu não quero isso. Dar uma porcentagem dos lucros já é suficiente para nós, disse Axel. Eles começaram a discutir sobre o time de mercenários agora. Senhor, cumprimos todos os requisitos da liga. Finalmente podemos ser um time de mercenários. Senhor, agora o senhor precisa decidir um nome. O senhor vem guardando isso há algum tempo, disse Dory. Axel sorriu ao ouvir isso porque ele já tinha pensado em um nome para o time. Pensei em um nome e acho que ele é muito bom. Sério? Então diga-nos o nome rapidamente, apressou-se Dory. Fairy Tail. O nome da nossa equipe será Fairy Tail. Fairy Tail? Por quê? Vocês não estão satisfeitos com o nome? Senhor, não estou dizendo que o nome é ruim, mas pensei que o senhor queria um nome de time mercenário foda. Posso perguntar por que o senhor escolheu esse nome? Na verdade, o nome desperta curiosidade. Ninguém sabe se fadas existem ou não. Mesmo que existam, será que elas realmente têm cauda? É por isso que quero chamá-la de Fairy Tail, e esse será o nome do nosso time de mercenários. Jim. O anfitrião selecionou um nome para a equipe de mercenários. Jim. O nome corresponde ao nome de uma guilda da qual o anfitrião de Raimundo Ren faz parte. Jim. O anfitrião do Raimundo Ren está feliz com isso. O anfitrião, Axel, será recompensado por isso. Jim. Uma nova aba Mercenário, estará disponível no sistema. O anfitrião pode consultá-la para obter mais informações. Jim. Uma nova aba de creche estará disponível e será incorporada à aba de gerenciamento de terras. Consulte-a para obter mais informações. Uma série de notificações surgiu e Axel começou a rir alto ao vê-las. Seu palpite estava correto e agora ele tinha algumas informações sobre o sistema. Outros olhavam para Axel pensando em seu comportamento, mas Axel não se importava com isso. Senhor, quando vamos para a liga? Perguntou Dory. Estaremos aqui por 4 dias para as recompensas e para o discurso público. Hector, marque uma reunião com o Gerard para mim. Depois de 4 dias, iremos lá e registraremos nossa equipe. Senhor, sinto que Gerard vai nos causar problemas. Ele não vai nos registrar oficialmente facilmente, disse Krishna. Eu também estava pensando nisso. Mas nós temos um histórico, então se ele tiver a cabeça no lugar, não vai nos causar problemas. Mas se ele nos causar problemas, também temos nossas maneiras de nos vingar, disse Axel com um sorriso. Na verdade, ele queria que Gerard lhe causasse problemas. Queria retaliar contra ele. A reunião terminou logo depois disso. Axel entrou em seu quarto e, por algum motivo, sentiu-se extremamente sonolento. Foi direto para a cama e adormeceu em poucos minutos. Axel sentiu que estava em um sonho, pois aquele lugar não podia ser real. Axel estava a um passo de um quarto branco. Devia ser um quarto, pois tudo era branco por ali e era muito claro. Axel sentiu que estava em um sonho lúcido, pois percebeu que aquilo era um sonho. De repente, ele viu que alguém vinha em sua direção. Aquele homem estava muito longe. Então esperou pacientemente que o homem se aproximasse e o homem era ele. O homem que se parecia exatamente com ele parecia muito zangado. Ao ver a expressão zangada do homem, Axel deu um leve sorriso e disse: Faz muito tempo, sistema. Como você está? Capítulo 804. Olá, Axel. Devo dizer que você é bem inteligente, mas saiba que ser esperto demais pode ser desastroso para você, disse o sistema. Não sei o que você está dizendo. Ah, você não sabe de nada? Quer que eu pense que o nome Fairy Tail foi uma coincidência? Sistema, o que o nome tem a ver com isso? Acho que você não pode controlar o nome da minha equipe de mercenários que eu construí com todo o meu trabalho duro, disse Axel com um sorriso. Axel, deixe-me dar-lhe um conselho gratuito. Você está brincando com fogo, mexendo com as emoções do Criador. Eu só quero que você tenha sucesso no que está fazendo. É para isso que fui programado. Portanto, é meu dever avisá-lo. Não mexa com o anfitrião do Criador, disse o sistema como se um veterano estivesse dando um conselho a um novato. Sistema, não entendi nada. O que você quer dizer com mexer com o Criador e o anfitrião? Não sei nada sobre eles e você não revelou nada. Sério? O nome Fairy Tail surgiu na sua cabeça só por coincidência? Você sabia que o anfitrião do Criador fazia parte daquela guilda, certo? Você também deve ter uma boa ideia de quem o anfitrião realmente é, certo? Não tenho a mínima ideia do que você está falando, disse Axel com um sorriso e o sistema ficou ainda mais frustrado. Axel, só quero te dizer que esta missão e tudo isso é como uma missão secreta. Então, eu imploro que você mantenha tudo isso em segredo e nunca revele a ninguém. Isso será para o seu próprio bem, disse o sistema. Ok, vamos ser sinceros. Esta é a primeira vez na vida que você me ligou pessoalmente em algum lugar estranho para falar sobre isso. Isso significa que quase ninguém está ouvindo nossa conversa. Nem mesmo o Criador para quem você trabalha. Isso deve ter consumido muita da sua energia limitada, não é? Não sei qual é a sua intenção. Nem sei se você é um aliado ou um inimigo. E mesmo que diga que é um aliado, não vou acreditar nem um pouco em você. Mas eu sei que se essa missão, ou seja lá o que for para dar certo, então deveríamos começar a confiar uns nos outros. Não é mesmo? É mesmo? Axel, eu posso ter feito algumas coisas questionáveis e não ter te dado nenhuma justificativa, mas até você já deve ter percebido que minha vida depende desta missão. Minha vida depende de você ser o cavaleiro do Criador. Então, mesmo que você não acredite em mim, acredite que eu quero que você cumpra a missão. Você está comigo há quase 17 anos. Então, só por causa desses 17 anos, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Depois que a missão terminar e eu me tornar o cavaleiro do suposto Criador, eu morrerei? Não, você não vai. Então, deixe-me reformular a pergunta.
Após completar esta missão e me tornar o cavaleiro do Criador, terei minha própria consciência? Terei minha própria liberdade para fazer as escolhas que quiser? E quero que você responda sim ou não para ambas as perguntas, perguntou Axel. O sistema, que se parecia exatamente com Axel, não disse nada. Como se tivesse perdido a voz, também não demonstrou nenhuma reação facial. Obrigado, sistema, por ser sincero desta vez, disse Axel. Axel, não é o que você pensa. Você sabe que não posso responder a essa pergunta nem mesmo aqui. Mas não é que você deixará de existir e quanto à sua liberdade, haverá algumas restrições. Você não precisa se explicar para mim, sistema. Você também está vinculado a algo para funcionar assim. Eu não o culpo e não se preocupe, não revelarei nenhum segredo que você acha que eu sei, porque eu não os conheço. O sistema parecia querer dizer alguma coisa, mas Axel disse que queria sair daquele espaço em branco. Então o sistema obedeceu e Axel saiu do sonho. Mas antes de sair, ele ouviu a voz do sistema dizendo: tudo tem um preço, Axel. Lembre-se disso. Ele olhou ao redor e descobriu que já era de manhã. Ele tinha muitas perguntas antes, mas depois de falar com o sistema, pôde confirmar algumas coisas e as perguntas aumentaram ainda mais. Depois de conviver com o sistema por tanto tempo, ele podia dizer com orgulho que conhecia duas coisas ou restrições do sistema. Em primeiro lugar, é claro, ele pode saber a identidade do anfitrião do Criador. Ele só pensa que pode saber porque tem medo até de pensar nisso. Foi por isso que ele escolheu esse nome deliberadamente, pois queria obter uma reação do sistema, e seu palpite estava certo. Ao chegar às restrições do sistema, ele percebeu que a menos que ele diga ou pense em um tom de confirmação, o sistema não pode tomar uma decisão. Foi por isso que ele disse que não sabia nada sobre o anfitrião do Criador. Foi por isso que ele ainda achava que poderia saber a identidade do anfitrião do Criador. Ele não estava confirmando. A segunda restrição era que o sistema jamais poderia mentir para ele. O sistema poderia usar algumas palavras ou falar de uma certa maneira, fazendo-o acreditar em outra coisa, mas o sistema não poderia mentir. Essa era uma restrição enorme que ele havia descoberto recentemente sobre o sistema. Então, quando ele perguntou ao sistema sobre o futuro, quando se tornaria o cavaleiro do Criador, e fez uma pergunta de sim ou não, o sistema não respondeu. Isso só poderia significar que devo ser apenas um peão neste jogo todo. Esta nova vida que ganhei foi, na verdade, emprestada para que eu possa fazer o que os outros querem. Axel chegou à terrível conclusão de que mesmo que ele completasse a missão, cuidasse de Arceus e se tornasse o cavaleiro, sua vida poderia não lhe pertencer. O sistema dizia que ele teria certas restrições ao se tornar cavaleiro, mas isso era muito vago. Que tipo de restrições? Ele teria que fazer um voto noturno para proteger o anfitrião o tempo todo? Ou sua consciência seria fundida com a do anfitrião para que este ganhasse todos os seus poderes? Axel teve que perceber que havia 4 jogadores ali. Primeiro era o anfitrião do Criador, depois o próprio Criador, depois o sistema e finalmente ele. O anfitrião e o Criador eram diferentes e parecia que não estavam na mesma página. Mesmo que estivessem, ele não se importava porque ainda perderia a liberdade. Ele precisava fazer algo e precisava fazê-lo rápido. E ele tinha uma ideia de como fazê-lo. Mas se ele seria capaz de fazê-lo era algo completamente diferente. Antes de acordar, o sistema disse: tudo tem um preço, Axel. Lembre-se disso. O sistema pode ter dito isso porque queria brincar com a sua mente, mas ele sabia que o sistema não mentiria. Pode ser uma afirmação geral, mas ele pensava o contrário. Tudo tem um preço, hein? Então, isso significa que os poderes que ganhei do sistema e esta nova vida que tenho têm um preço. Então, isso significa que se eu não usar mais o poder do sistema, o preço que terei que pagar ou a restrição que terei diminuirá? Isso era bem possível, mas isso lhe levantou outra questão. Como ele não pode usar os poderes do sistema se não consegue desativá-lo? Quero desativar a energia do sistema, pensou Axel. Jin, deseja desativar a energia do sistema? Confirme e observe que se você desativar a energia do sistema, precisará pagar um preço alto para reativá-lo. De repente a notificação apareceu e agora Axel estava ainda mais seguro de sua hipótese. Ele poderia desativar a energia do sistema. Isso significa que ele tinha uma escolha e não era um escravo. Axel sabia porque essa opção lhe foi dada. Porque quando ele se tornasse o cavaleiro do Criador no futuro, não teria o direito de questionar que tudo lhe foi imposto e não teria a opção de desativar o sistema nesta vida. Então tudo foi feito por conta própria e como ele havia usado o poder do sistema, ele deveria pagar o preço. Axel não sabia porque o Criador do universo tinha que seguir uma regra tão estúpida, mas não iria reclamar. Qual é o preço que tenho que pagar para reativá-lo e o que acontecerá depois que eu desativar o sistema? Perguntou Axel em sua mente. Jin, o custo da reativação varia. Se o anfitrião reativou o sistema após 3 horas de desativação, o custo é de 10 anos da força vital do anfitrião. Se o anfitrião reativar o sistema após uma semana de desativação, o custo será de 30 anos da força vital do anfitrião. Se o anfitrião reativar o sistema após um mês de desativação, o custo será de 50 anos da força vital do anfitrião. Se o anfitrião reativar o sistema após um ano de desativação, o custo será de 80 anos da força vital do anfitrião. Se o anfitrião reativar o sistema após 10 anos de desativação, o custo será de 100 anos da força vital do anfitrião. O anfitrião não pode reativar o sistema após mais de 10 anos. Após a desativação, todos os poderes fornecidos pelo sistema não serão mais aplicados. Não quero desativar o sistema agora, disse Axel.
Claro, ele não faria isso, pelo menos naquele momento. Se não usasse o poder do sistema, não conseguiria completar a missão. Ele teria que lidar com Arceus no futuro. Axel usaria o poder do sistema o máximo que pudesse. Mas e se o jogo ficar mais difícil? Axel não acreditava que Garchomp de Cynthia alcançasse o posto de pseudo-campeão tão cedo porque treinou muito. Axel não acreditava que um cara como Brini surgiria por coincidência. Ele percebeu que esse era um efeito borboleta que ele mesmo havia criado e que isso era parcialmente feito pelo sistema para diminuir o preço que ele teria que pagar no futuro. Se ele lutar mais com algum poder enorme e desconhecido surgindo de repente, então o preço que ele terá que pagar diminuirá. Sistema, você pode tornar o jogo mais difícil para mim? Jin. Sim, este mundo pode ficar mais difícil se você quiser. Selecione o nível de dificuldade. Normal. 2, difícil. 3, pesadelo. O nível de dificuldade atual é fácil. Observe que uma vez selecionado o nível de dificuldade, o usuário não poderá rebaixá-lo, podendo apenas aumentá-lo. Além disso, é aconselhável que o anfitrião não selecione o nível de dificuldade pesadelo, pois é quase impossível para o anfitrião concluir a missão enquanto seleciona. Droga, é como se eu estivesse jogando um jogo aqui, gritou Axel. Ele não escolheu o nível de dificuldade imediatamente porque não era burro. Teve que fazer muitos cálculos para que isso acontecesse e também teve que se preparar bastante. Ele pegou o telefone e imediatamente descou um número. Sim, Ashita. Por favor, cancele todos os meus compromissos de hoje. Diga à equipe que quero ficar sozinho hoje e que estarei ocupado. Sim, obrigado. Tenho que fazer alguns planos agora. Vamos ligar para minha professora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.